O Sindicato dos Metalúrgicos está negociando a vinda de montadoras chinesas, a Chery e a Beijing Pic, para a região do ABC. Então o foco será a produção local de ônibus e outros veículos elétricos, aproveitando a existência de um parque industrial consolidado, como a gente sabe, mão de obra qualificada e presença de universidades, escolas técnicas e institutos de ciência e tecnologia, que podem, claro, dar suporte técnico a essas montadoras. Então vamos entender melhor essa iniciativa. Vou conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da Escola de Comunicações e Artes e do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Vamos lá, vamos falar então de ônibus elétrico. Bom, essa iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos em atrair montadoras para a região do ABC, digamos que é uma nova abordagem. A gente sabe que o governo deveria estar incentivando isso de alguma maneira, né? Em geral, os cuidados ficam com o governo para atrair empresas e investimentos. Mas dessa vez são os próprios trabalhadores que estão enxergando, digamos assim, essa possibilidade? É uma mudança de postura bastante interessante, porque na história, dos sindicatos, eles sempre trabalham na tentativa de manutenção dos postos de trabalho já existentes, e é uma iniciativa agora que busca atrair empresas para a região do ABC, iniciativa essa que tradicionalmente caberia ao governo fazer, né? Mas o que acontece? A região do ABC, assim como outras regiões brasileiras, vem passando por um processo de desindustrialização desde os anos 80. E as questões são as mais diversas, desde ordem econômica, restrições ambientais, custo, de terrenos para ampliação das instalações industriais, enfim, são vários os fatores. E nós não podemos deixar de lado todo o acervo técnico que nós temos na região do ABC em termos de empresas, fornecedoras de autopeças, capacitação técnica dos funcionários, escolas técnicas, ou seja, nós temos todo um ambiente muito proativo no sentido de facilitar a ação de novas empresas, de atrair novas empresas para ocupar a posição, por exemplo, que a Ford deixou. A Ford deixou o Brasil, atualmente ela só importa veículos, e distribui para algumas concessionárias. Então, esses postos de trabalho que foram perdidos ao longo dos últimos 40 anos aí com a desindustrialização do Brasil, especialmente da região do ABC, eles agora, o sindicato ele tenta reverter essa situação, buscando exatamente atrair as empresas, buscando estabelecer negociação diretamente com as empresas chinesas, e o que é bastante interessante, porque na China todos os funcionários eles são sindicalizados, eles pertencem ao sindicato, É lógico que o approach do sindicato chinês é diferente dos sindicatos brasileiros, por exemplo, porque é um sindicato, no caso da China, muito vinculado ao Partido Comunista. Mas eu acredito até que para o chinês fique uma negociação mais fácil, porque acaba sendo, de certa forma, sindicato com sindicato. Então, essa negociação, é claro que o governo acaba participando de alguma maneira, seja o governo estadual, seja o governo federal, mas essa busca eu considerei assim muito interessante e especialmente voltada para a produção de ônibus elétricos, porque eles estão de olho, como você falou na abertura do jornal hoje, eles estão de olho na eletrificação da frota de veículos urbanos aqui em São Paulo. Existe um acordo, já existia um acordo de renovação da frota. Esse acordo acabou não sendo exitoso, não quero aqui agora entrar nos méritos, quem errou e onde erraram, mas um novo acordo ele foi celebrado recentemente, visando paulatinamente a substituição dos veículos movidos a diesel por veículos que utilizem fontes renováveis. Dentre essas fontes, a elétrica é extremamente interessante, porque você tem a disponibilidade da energia elétrica brasileira a partir de fontes limpas, grande parte do tempo. Então, as emissões associadas ao uso de veículos elétricos, essas emissões acabam sendo muito baixas.
e os chineses, obviamente, estão de olho nisso, né? Falou assim, olha, eu vou produzir o veículo já praticamente do lado da onde ele vai ser utilizado, né? Então isso reduz custos de transporte, custos de manutenção. Então é bastante interessante essa postura do sindicato em atrair montadoras de veículos elétricos, porque parece que eles enxergam aí que esse é o futuro. E os chineses, né, que enxergam muito bem o potencial que o Brasil tem. Agora, o que você falava exatamente, os veículos elétricos. Então, eles certamente podem ganhar mercado mais rapidamente do que o esperado. Parecia que ia demorar mais tempo, né, professor? Não, e tem gente ainda que acredita que isso demore um tempo, né? Muitos advogam que a solução ideal para o Brasil seria os veículos híbridos a etanol. Eu vejo no híbrido a etanol uma solução muito interessante, né, durante algum tempo. Por quê? Porque nós temos uma condição de produção de etanol muito boa. Nós temos todo já o circuito pronto, né? Nós temos a produção, distribuição, comercialização e capacidade de uso, porque boa parte da frota é movida, constituída, né, por veículos híbridos, que podem usar tanto etanol quanto gasolina. Agora, passada essa fase do veículo híbrido a etanol, eu acredito que nós tenhamos aí um salto muito grande em direção aos veículos elétricos. Na verdade, esse salto ele já vem acontecendo. As montadoras chinesas, elas têm investido muito na produção de veículos elétricos na China e nos países onde ela tem atuado. Praticamente todos os modelos que as montadoras chinesas estão trazendo para o Brasil têm opção de uso, né, de energia elétrica. Eles têm investido muito na ampliação da autonomia, redução de custo, e à medida que esses veículos vão sendo produzidos em maior quantidade, a gente tem um ganho de escala, então o preço começa a baixar. E começa a ser extremamente interessante, inclusive para as pessoas que utilizam o veículo diariamente, né, utilizam muito como meio de transporte ou para prestação de serviço, porque o custo é muito menor. Não só o custo da energia em si, mas também o custo de manutenção, porque, por exemplo, o veículo elétrico é um veículo que não tem câmbio. Então, a quantidade de componentes mecânicos que se tem é muito menor. Você não tem a necessidade de, periodicamente, fazer troca de óleo, fazer outras manutenções. Então, aos poucos que eu digo assim, de uma certa maneira acelerada, não é tão aos poucos assim, eles estão acelerando a colocação, né, os chineses, a colocação de veículos elétricos no mercado. Há quem diga, não há postos de recarga disponíveis, né? Mas se nós pensarmos bem, quando a indústria automobilística começa a se desenvolver no Brasil, também não havia uma quantidade tão grande de postos de gasolina. E isso foi sendo desenvolvido pelo próprio mercado. Então, não esperem que o governo vá fazer isso, porque o governo tem outras prioridades, né? São muito mais importantes. E a própria indústria, a própria empresa vai acabar fazendo. Já há montadoras que têm desenvolvido redes aí de recarga, e as recargas, elas estão ficando rápidas, porque cerca aí de 15 minutos, quer dizer, a pessoa para almoçar, ela consegue carregar 80% da bateria em 15 minutos, que isso já dá uma autonomia muito grande. Então, por exemplo, um carro que normalmente teria uma autonomia de 400 quilômetros, em 15 minutos você recupera aí praticamente 300 quilômetros, né, um pouco mais de 300 quilômetros de autonomia. Então, veja, é uma solução que ela veio para ficar, e eu particularmente acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter um cenário urbano já bem diferenciado em relação à adoção desse tipo de veículos. E precisamos, né? Os alertas dessa semana aí. Exatamente. Não estamos mais na era do aquecimento global, estamos na era da ebulição. Ebulição. Eu considerei o termo muito preciso, embora ele é forte o suficiente para alertar as pessoas, ou seja, já passou do tempo de aquecer o oceano, né? Na prática, o oceano é como se ele já estivesse fervendo. Essa semana, só para encerrar, nós tivemos um alerta de que na Flórida nós tivemos temperaturas próximas de um banho numa banheira de água quente, em torno aí de 38 graus, né? O que é inconcebível para uma época em que a temperatura ali está deveria estar um pouco acima de 30 graus. Quer dizer, o caminho sustentável, menos produção de gases de efeito estufa. Esse não tem outro jeito, né? E a gente sabe o quanto isso pode representar, né, professor, nos grandes centros,
do mundo e daqui do Brasil a essa produção de carros elétricos, biocombustíveis e todo o potencial que o Brasil tem. As pautas hoje se conversaram, né? E essa nova forma de atuação do Sindicato dos Metalúrgicos. Sim, sem dúvida. Preocupado em atrair empresas, o que seria antes papel do governo, né? Uma boa visão. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, conversa sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Tem também o canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, coloca lá na caixinha, pesquisa, encontra, acompanha, compartilha, assim como nossa publicação em jornal.usp.br, / Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.